Então, a gente não terminou ainda sobre as características da revelação. E uma ênfase que dou, e com base principalmente em vós, é a questão da progressividade da revelação. Entendo que esse é um ponto importantíssimo dentro da teologia bíblica, que você precisa compreender para poder interpretar adequadamente e olhar para a Escritura de forma mais adequada. Então, com base nisso, é natural que a gente olhe a partir de Gênesis, né? Então, não há como você falar de progressividade da Escritura sem começar do início, da origem, do primeiro livro, do primeiro texto, que é Gênesis. Então, o livro de Gênesis, ele abre esse palco abrangente para a revelação, para a redenção, né? Mostrar a nós como que essa redenção se desenvolve ao longo da história, e principalmente no capítulo 1 e 2, onde esse palco aí ele é apresentado. Então, embora eu já tenha falado muito na introdução do Antigo Testamento sobre a Gênesis, né, e já para a turma do segundo ano também já, do terceiro ano também já tratei isso, mas aqui é mais no olhar da teologia bíblica, então não é introdutório como é tratado lá na Isagoge. Então, com esse olhar da, da progressividade da teologia bíblica, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos lá a revelação de Deus ter criado todas as coisas, e esse registro que é feito por Moisés, ele vai servir de base, de fundamento para todo o restante da Escritura. A questão do nome Elohim aparecer no capítulo 1 de Gênesis, e depois, no capítulo 2, aparecer Yahvé Elohim, para mostrar exatamente para os leitores originais a questão do fato de que aquele que os tirou do Egito é o Deus da aliança, é o Eu Sou, e o Eu Sou é Elohim, que criou os céus e a terra. Então, veja que no capítulo 1 ele trabalha mais com o nome Elohim, e progressivamente no capítulo 2 ele já usa Yahvé Elohim, para mostrar, dar um outro elemento de revelação que amplia o sentido. Então, eu estou apresentando essa progressividade da revelação para vocês. Então, são detalhes que vão aumentando. E aí, depois, Yahvé Sabaoth, né, que é Senhor dos Exércitos, e o Adonai e outros nomes vão surgindo ao longo da revelação para revelar o caráter de Deus, as ações de Deus para o povo de acordo com os eventos históricos. Então, a linguagem que Deus utiliza, ela está sempre ligada à revelação ao evento que ocorreu. Então, é para interpretar o evento, para preparar para o evento, para explicar o evento, relembrar o evento e assim por diante. A questão da aliança, né, a gente tem só dado umas pinceladas, porque nós vamos trabalhar isso mais no segundo semestre, com mais exatidão e mais profundidade. Então, a gente vai trabalhar bastante sobre a aliança e os mandatos. A gente vai voltar a Gênesis de novo para ver lá a aliança, ver lá os mandatos e como isso desenvolve ao longo de toda a Escritura. Mas uma demonstração, dentre outras, que lá em Gênesis 1 e 2 tem a aliança ali, é Oséias, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, veja que está falando que eles pecaram contra Deus, transgrediram a aliança como fez Adão. Então, tinha uma aliança ali. Os críticos, né, dispensacionalistas vão dizer que Adão, ali em Oséias, é o nome de uma cidade que nunca ninguém soube dela. Só eles sabem, né? Então, é para tentar negar. Isso então é uma discussão inútil e tola, né? Porque não tem nenhuma evidência arqueológica
bíblica, histórica, de qualquer cidade com esse nome. Mas eles têm que negar, porque esse texto aqui, sendo aceito que é Adão mesmo, aí vai falar o quê? Não tem o que falar. Está falando que eles transgrediram, como Adão transgrediu a aliança. Então, não tem o que dizer. Desmonta completamente o dispensacionalismo. Mas a gente não precisa só desse texto, não. Tem vários outros. E o próprio conceito da aliança, ali em Gênesis 1 e 2, está muito evidente, muito fácil de identificar os elementos essenciais da aliança ali em Gênesis 1 e 2. Vamos lá. Existe uma revelação especial no período pré-redentor, ou seja, antes da queda. E quais são esses princípios ali pré-redentores? Há o princípio da vida, que é o seu potencial máximo simbolizado na forma da árvore da vida. Então, a árvore da vida é um elemento de revelação especial. Então, ela tem esse simbolismo da plenitude da vida, que continua na consumação, na Nova Jerusalém. Você tem o princípio do teste ou provação, simbolizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela simboliza isso. Não estou dizendo que, observem assim, não estou dizendo que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem era simbólica, não era literal, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que elas existiram e a existência delas simbolizam isso. Isso está sendo dito. Então, elas de fato existiram, literalmente, existem, né? No caso da árvore da vida ainda existe, e elas serviram a um propósito pré-redentivo. Então, você tem o princípio da vida, você tem o princípio do teste, você tem o princípio da tentação e do pecado, que é simbolizado pela serpente, e você tem o princípio da morte, refletido na dissolução do corpo. Como? Na questão da morte, né? Certamente morrerá se comer. Então, esses elementos estão ali de forma pré-redentiva. Você tem esses elementos ali que depois eles vão ser explicados, desenvolvidos. Então, o homem, ele era perfeito? Era. Então, você tem o princípio da vida, que é a questão que o homem foi criado perfeito, mas ele não desfrutava da plenitude da vida. Ele era perfeito, mas não desfrutava da plenitude da vida. Por isso, ele foi colocado debaixo de um teste. E ele foi reprovado nesse teste, por isso ele experimentou a morte. Então, a tentação, a provação, tudo isso fez parte dos elementos pré-redentivos. Então, o Adão foi criado perfeito, mas com a vontade contrária, né? Ele poderia tomar uma decisão contrária à sua natureza perfeita. E ele tomou a decisão contrária e pecou contra Deus. E aí ele perdeu o direito a essa plenitude de vida que agora nós temos através de Cristo, que passou pelo teste, pela tentação, pela provação, e deu a nós essa garantia de eternidade. E agora nós, na consumação, não teremos possibilidade de agir contra a nossa natureza santa e perder nós teremos a plenitude da vida. Outros elementos também, ou simbólicos ali que nós temos em Gênesis 1 e 2, são expressões como terra, descanso, Senhor, árvore da vida, rios. Isso você vê na narrativa. E eles todos apontam escatologicamente para a consumação. Então, o que nós temos escatologia, nós temos a escatologia desde Gênesis capítulo 1. Ao contrário do que dispensacionalista defende, que a escatologia é Daniel e Apocalipse, nós temos, na verdade, em toda a Escritura, é um olhar para frente, é um olhar para a consumação.
o momento em que Moisés escreve Gênesis e registra o que ocorreu durante a criação, ele está escrevendo para um público pós-queda, que aguarda a redenção, que aguarda a consumação. Ele mostra essa conexão já desses elementos aí para a consumação. O que nos mostra também que não apenas quando Moisés faz o registro, está Deus guiando ele para escrever algo que progressivamente aponta para a consumação, porque ele escrevia para um público que caminhava para o descanso, para a terra, né? Como também o próprio Deus, no ato da criação, conforme o seu decreto eterno, já fez tudo isso já dentro de um cenário visando a consumação. Ou seja, nós sabemos que a queda, embora não seja... Então, Deus não só decretou a criação, como a queda e a redenção e a consumação. Embora ele não seja o responsável pela queda, a queda não é algo que aconteceu por acidente, imprevisto para Deus, e nem porque ele teve uma previsão de que isso ia acontecer, como diz os arminianos. Ele decretou que a queda iria ocorrer. E se ele decretou que a queda iria ocorrer, obviamente, quando ele cria, ele já cria com um cenário já apontando para a restauração e consumação. Não compreende. Nós não compreendemos nada sobre o ser de Deus. Não é só isso. Isso aí é porque atinge direto o nosso ego. Mas como compreender a eternidade de Deus? Como compreender a onisciência de Deus? Não tem como, simples assim. Como compreender a Trindade? Agora, há um princípio da teologia sistemática que vocês devem ter aprendido, que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, porque ele se revelou, mas nós não podemos compreender a Deus porque o finito não compreende o infinito. É uma questão de lógica. Aliás, quando se fala em lógica, lógica não é aquilo que cabe na minha mente, como dizem os ateus. Lógica vem da palavra logos. E logos, para os gregos pré-socráticos, era a força motora que criou o universo. Mas para a escritura como João, logos é Cristo que habitou entre nós. Portanto, lógico, o que é lógico é aquilo que está de acordo com o logos de Deus, que é Cristo. E o que está de acordo com o logos de Deus, é aquilo que nós nos submetemos à sua revelação e compreendemos a nossa limitação, que não há como compreender o infinito. Então, naquilo que ele nos revela, nós devemos nos apoiar. Agora, o que ele nos revela? Que Deus é soberano, que Deus decretou todas as coisas, que Deus é bom, justo e perfeito. E ele não pode cometer o mal. O mal não pode ser uma força que existiu espontaneamente. Não pode ser uma força no sentido de ser uma força oposta a Deus, uma divindade como Hades, porque Deus não tem opositores nesse sentido. Então, o que nós temos que fazer em meio às ondas da incerteza é nos apoiar, nós está no meio do mar cheio de ondas. Você se apoia em boias que te dão sobrevivência para não afogar. Então, as boias são dadas pela Escritura. E eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade na minha mente de aceitar isso. Eu simplesmente sei que não há como compreender. Agora, eu sei que é verdade que a queda não pode ter sido algo previsto por Deus, porque ele não é espectador da história. Eu sei que a queda não pode ter sido imprevisto, porque ele é soberano. Eu sei que a queda não pode ser fruto de uma entidade oposta a ele que frustrou os planos dele, porque os seus planos não podem ser frustrados. O que me resta a crer e a descansar é que ele soberanamente, sabiamente, olhou para todas as possibilidades que poderiam se tornar reais e escolheu as melhores para a sua glória e para o nosso bem. Se tivesse outro caminho, outra forma, ele teria escolhido esta outra forma.
mas como ele escolheu estas formas de existência, elas são as melhores. E quem sou eu para discutir com o Criador quais seriam as possibilidades melhores para a realidade? O que eu, como criatura, devo entender é que a minha mente ela encontra o limite. E a única lógica que há no meu pensamento é de me submeter à revelação que ele dá de si mesmo. Porque a minha lógica só é lógica se estiver logicamente em Cristo. Fiz agora uma filosofia aí. Pode falar. Tendo isso em mente, foi por isso que... Será que foi por isso que João escreveu? Posso afirmar que foi por isso que João escreveu que no princípio era o Logos? Porque ele tinha essa ideia da raiz da palavra lógica de Logos, para poder mostrar para os gregos quem era Cristo, que Cristo é o Criador e mantenedor de todas as coisas? Então, eu sei que existem comentaristas que defendem que isso não é possível dizer. E existem outros que falam que é possível dizer. No meu entendimento, as evidências são muito maiores para que seja dito isso. Por quê? Porque a maneira como ele coloca no princípio, lá o arquê, lá era uma expressão filosófica usada pelos gregos pré-socráticos, a questão de que o logos ele era visto como o motor criador de todas as coisas, e Platão desenvolveu isso, e antes dele, né, Heráclito também desenvolveu essa visão, era uma visão estoica. O apóstolo Paulo, quando está lá em Atenas, e entre os que discutiam com ele, tinha os estoicos, que defendiam essa visão do Logos, e Paulo, quando fala nele, movemos, existimos, ele cita um filósofo chamado Arato, que era estoico e que defendia o Logos. Então, esse é um conceito muito claro na mente dos apóstolos, pelo que tudo indica. Eles compreendiam muito bem o que isso queria dizer. E quando João escreve lá o capítulo 1, tanto a linguagem que ele utiliza atinge como ponto de contato os gentios, por causa dessa fala do Logos, como também os judeus, porque ele fala que ele tabernaculou conosco. Então, o Logos de Deus, o verbo, filosofia, gentil, ele habitou conosco. A ideia de habitar conosco é algo mais para o judeu, entender que ele tabernaculou conosco. Ao mesmo tempo, também fala aos gentios que o Logos não é uma força impessoal, distante, transcendente, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, ele habitou, encarnou, andou entre nós. Então, ao meu ver, João mata 2 coelhos numa pancada só. Ele mostra, tanto para judeus como para gentios, essa ideia, conectando os 2 momentos, aí, as 2 perspectivas das coisas. Então, entendo que João está, sim, falando do Logos, usando como ponto de contato, para poder, como Paulo fez em Atenas, para poder levar ao Evangelho. Agora, a questão de que a lógica vem da ideia do Logos, isso aí é filosofia, e isso vocês podem pesquisar que é fato, que isso é a lógica. Eu que fiz essa associação aí, não, a lógica vem de Logos. E eu que fiz a aplicação à questão da lógica bíblica, né? Ou seja, a lógica bíblica, ela só é aquela que está de acordo com a Bíblia, com a Escritura, com o caráter de Cristo. Aí a aplicação foi eu que fiz. Entenderam? Não, mas seguindo esse raciocínio, essa aplicação está correta. Nossa, primeiro que eu não sabia que lógica vinha de Logos. E essa aplicação é a mais exata para nós, biblicamente falando. Então, isso esclarece muito, ao meu ver. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade que é Cristo, que é a sua palavra, nos liberta de conceitos errados, nos liberta de cosmovisões erradas. E o que a Escritura faz? Paulo fala em Efésios capítulo 4, que ela renova o nosso entendimento. O processo da santificação, é a renovação da mente.
é mudança de pensar. E não só a nosso respeito, né? Mas a respeito da realidade que nos cerca. E aí, quando a gente entende o lugar da nossa razão, da nossa lógica, porque quando a gente fala lógica, a gente só pensa nisso, de que lógica são coisas em ordem, né? Lógica. Mas nem tudo que está em ordem lógica é verdadeiro. Você pode construir uma ordem lógica com premissas erradas. Isso é algo falso, uma conclusão falsa. Então, eu posso ter uma lógica sobre a origem do mal, sobre a queda, que didaticamente o questionamento tenha lógica, entre aspas, mas não faça nenhum sentido com a realidade. Porque a Sim. única realidade que faz sentido é aquela que a Escritura dá. Então, simplesmente a minha capacidade de didática, de ordenar o pensamento, de avaliar as coisas, não alcança a altura que é esse ponto. E por isso eu não compreendo. Então, o que eu tenho que fazer? Não é salto no escuro. Eu simplesmente entendo o meu lugar. Eu sei que eu não posso alcançar isso. E eu posso apenas confiar pela fé. E aí, pela fé, não é burrice, não é tolice, não é salto no escuro, não é simplesmente dizer eu não tenho resposta, mas a fé é você confiar no conteúdo da Escritura e você descansar nesse conteúdo, submeter a ele e pronto. É simples assim. Então, a questão da origem do mal, nem arminiano nem reformado responde. Mas nós sabemos de algumas coisas. O mal não é uma força que surge como Hades em oposição a Deus, não é um imprevisto para Deus, é algo que está dentro do seu plano. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele não pode ser o autor do mal. Né? Ele não pode ir contra a sua própria natureza, que é santa. Então, é só para esclarecer, né, melhor o que eu falei, a visão grega pré-socrática é que o logos era a força motora, criadora de toda a realidade, porém ela não se relaciona diretamente com os homens. Mas ela distribuiu, vamos dizer assim, ela é compartilhada de forma universal entre os homens. Então, todo raciocínio humano, lógico, tinha a ver com essa participação com o logos. Daí que vem essa questão da lógica com logos. Então, qualquer pensamento, qualquer ideia que fosse racional, que fosse lógica, ela estaria relacionada a esse envolvimento com o logos, entenderam? Então, por isso que vem essa questão. Então, eu fiz esse link para mostrar que a lógica, na verdade, só é lógica quando ela é construída em Cristo, que é o que o Novo Testamento ensina. Não tem outras palavras, mas é isso. Então, a gente pode inferir que o raciocínio lógico, a capacidade de pensar, é reflexo de Deus em nós, embora prejudicado seriamente pelo pecado. Sim, não, a imagem de Deus no homem, ela é um dos principais, o principal, talvez, aspecto é a razão. A razão, vontade, emoção, são aspectos da imagem de Deus no homem. E esses aspectos foram completamente afetados pela queda, desfigurados pela queda, e por isso que o pensamento humano, a vontade humana, as emoções, os sentimentos, senso de justiça, moral e tudo mais, foi afetado completamente. E agora, como é que isso vai sendo remontado, vamos dizer assim, reconstruído, reformulado, né? Reformado, através da santificação em Cristo. Então, aí que é a questão, onde que eu encontro a minha verdadeira humanidade? Em Cristo. Eu encontro o meu verdadeiro eu nele. Não em mim mesmo, mas nele. Porque é nele que o meu verdadeiro eu é desenvolvido.
na sua potencialidade. Sim, bom. Se estamos agora em pecado, estávamos em pecado, fomos restaurados por Cristo. Nossa lógica ainda é ilógica. Quando a glorificação acontecer, nossa lógica será uma lógica perfeita. Ela guarda uma proporção menor, evidentemente, com relação a Deus. Tem alguma coisa nesse sentido? Algum texto, alguma coisa que evidencie isso? Olha, é verdade. O pecado, ele não removeu a capacidade de raciocínio do homem, obviamente. Distorceu as primícias desse raciocínio. Então, um raciocínio falso, ele parte de princípios errados. Então, o homem agora adora a criação ao invés do Criador. A primícia é falsa. Então, todo o seu desenvolvimento, toda a sua visão de vida é idólatra. Então, é isso que o pecado fez. Ele confundiu tudo. Ele cegou o homem. Agora, na medida em que nós fomos alcançados pela graça, né, e transformados progressivamente à imagem de Cristo, esse raciocínio, essa vontade e essa emoção vai sendo aperfeiçoado. Então, todas as vezes, mas nós temos o velho homem ainda, com o novo homem. Então, todas as vezes que eu peco contra Deus, é uma irracionalidade no ponto de vista bíblico. Porque eu sei que me prejudica, eu sei que é um prazer rápido, eu sei que não é o ideal para mim, eu sei que eu vou ficar mal depois, eu sei que Deus vai pesar a mão sobre mim para me corrigir, mas mesmo assim eu peco. Então, veja que é uma irracionalidade. É uma coisa completamente ridícula em termos de praticidade. Para mim, eu vou responder a sua pergunta, estou caminhando aqui. Para mim, a maior exemplificação da essência do pecado, não estou dizendo que é o maior pecado, nada disso, estou falando assim, para ilustrar o pecado, é o vício. É o vício. Vou pegar o cara que fuma. O cara sabe que o fumar dá câncer nele. E ele vai morrer, mas ele pensa, vou morrer daqui a alguns anos, então não estou nem aí. Ele sabe que prejudica os outros. Ele sabe que aquilo escraviza, que ele não consegue ficar sem aquilo lá. Mas mesmo assim ele vai e usa, e continua usando, mesmo com a bomba de oxigênio do lado, como eu já vi caso, está lá fumando, mas está com a bomba de oxigênio lá. Então, o pecado, ele é irracional, completamente irracional. Ele é voltado ao prazer momentâneo, a coisas circunstanciais, e não pensa em algo futuro. Agora, o que a nova mente em Cristo nos faz pensar? Eu tenho que deixar de fazer isso. Porque se eu deixar isso, eu vou agradar ao meu Deus e vou viver feliz internamente, ainda que eu sofra externamente. É igual, por exemplo, dieta, né? Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que fazer atividade física. Você sabe que tem que acordar e fazer e tal, mas segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. E normalmente não começa. Mas todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Sabemos o que é bom para nós. Mas nós não queremos muitas vezes fazer, porque a vontade é contrária. Então, o pecado é uma irracionalidade, do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista dos homens, é uma racionalidade. Veja que totalmente oposto, né? Para o ímpio, é uma racionalidade. Para Nietzsche, por exemplo, eu estou muito na filosofia hoje, né? Mas para Nietzsche, isso era uma racionalidade, que é o niilismo, onde para o niilismo, onde a sua vida, a sua vontade é igual um farol no mar, onde ele bate, ilumina. Então, ele vai girando, né? Aquele farol lá do mar, assim, que vai iluminando. Então, a sua vontade, onde ela iluminar, você tem que fazer. A sua vontade, vai lá e faz. Faça a sua vontade. Viva como você quiser. Então, isso para o ímpio é uma racionalidade, mas para o crente é uma irracionalidade.
porque isso é destrutivo. E Deus entrega os homens às suas próprias paixões para a sua destruição. Agora, então, usando um texto que você queria para essa fase, Romanos capítulo 1, né? Quando Paulo fala que os entregou às suas próprias paixões para que eles mesmos se autodestruam. Você poderia usar também a questão de Efésios 2, que fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados e nós andávamos conforme o curso do mundo, conforme a carne, conforme o diabo. Então, havia uma escravidão. E agora, aí pega Efésios capítulo 4, onde Paulo fala que não foi assim que vocês aprenderam em Cristo. Aí ele vai falando do novo homem e do velho homem, de despir e revestir. E ele fala que esse vestir, despir e revestir é pelo processo da renovação da mente, racionalidade bíblica. Então, a racionalidade bíblica, lembra, não é racionalismo. Racionalismo é uma coisa ímpia. É você submeter tudo à razão sua, à sua razão. A racionalidade bíblica é você submeter a sua razão à Escritura. É diferente. Então, eu submeto o meu pensamento, eu submeto... Olha, inventei um negócio agora, vocês copiam aí, que essas coisas saem assim, né? A racionalidade, então, ela é bíblica, ela é aquela que se submete à Escritura. O racionalismo quer submeter tudo à razão humana, cheia de pecado e de distorções de irracionalidade. Então, pensando dessa maneira, quando chegarmos à consumação, que é a pergunta sua, não, lógico, eu não lembro nenhum texto diretamente com esses termos, né, o conceito. Mas qual que é o conceito? A imagem de Deus em nós será perfeita. Então, isso implica, obviamente, na razão. Então, minha razão, a sua razão será perfeita. Então, nós utilizaremos a potência máxima do pensamento, do raciocínio para a glória de Deus, submetida à revelação de Deus, submetida à autoridade de Deus. Então, nós continuaremos finitos, sem compreender o infinito, mas nós conheceremos muito mais do que hoje, tanto pela revelação maior que teremos, como também pela capacidade maior que nós teremos e sem interferências externas da cultura depravada, de uma sociedade depravada, sem interferência de uma natureza caída. O ambiente será perfeito, a razão será perfeita e a revelação será plena, mas ainda assim insuficiente para compreender por toda a eternidade. Certo. Isso que o senhor me falou me levou a pensar o seguinte: o homem em pecado, o que preside a vida dele é os desejos. E o homem regenerado, o que preside a vida dele é um raciocínio submetido à palavra. Romanos, que o senhor citou, o verso 21, ele vai dizer que os ímpios não dão graças a Deus antes eles se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, ou seja, se o raciocínio foi anulado, outra coisa precisou assumir o comando. Daí deduzir que seja os desejos. Eu só corrigiria o seguinte, João. O raciocínio não foi anulado nesse sentido literal. Não, assim, parcialmente. Ele foi distorcido pelo pecado. Acho que é a melhor... É igual você pegar assim, e esse é o homem antes da queda. Perfeito, sem nenhum amassado, tudo razão, vontade e emoção, tudo beleza. Aí vem a queda. Aí a queda afeta todas as áreas desse homem. Continua sendo ele ainda a imagem de Deus. Continua sendo ele tendo razão, vontade, emoção. Mas está todo afetado pelo pecado. Todas as esferas da sua vida. Então, é ele ainda. Agora, o que acontece? Aí não vai ter como ilustrar, né? Mas o que acontece quando esse homem aqui é alcançado pela graça e regenerado? Ele vai sendo desamassado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, vai sendo corrigido progressivamente, vai sendo
mas ainda tem os amassados aqui, um monte. Tem ainda a velha natureza, vai sendo corrigido. Quando chegar na consumação, ele vai ser aquela folha perfeita. Só que melhor ainda, mais plena, sem nenhum amassado. A consumação, que é a remoção dos efeitos da queda. E receber a plenitude daquilo que Adão não recebeu. Sim, Lucas. Obrigado pela colaboração do senhor, porque aí a gente já vai usar para dar aula para criança no próximo trabalho do Grêmio. Mas é mesmo. Muito boa ilustração. Obrigado. Então, dá para usar para criança. Qualquer um entende, né? É bem simples. Então, outra coisa que o Romo estava falando aí. Isso é teologia bíblica, tá? Aliás, não sei se é o Van Groningen que fala, ou se era o Arruda só que falava mesmo, mas qualquer um que seja, tá certo. Quer ver? Abram lá em Gênesis capítulo 3. Eu acho que é o Van Groningen que fala isso. Gênesis capítulo 3. Veja o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Quando Deus criou o homem e a mulher, o homem, ele era guiado primeiro pela razão, depois pela vontade e depois pela emoção. Então, ele pensava sobre aquilo que Deus havia ordenado, então, refletia sobre isso, e a sua vontade, ela era de acordo com esse pensamento correto, e nisso ele tinha prazer, ele sentia a alegria em fazer isso. Aliás, vocês podem ver que Salmos falam muito bem-aventurado, né? Feliz é o homem que medita, o homem que faz isso e tal. Então, essa alegria de obedecer a Deus é o justo. E no caso antes da queda, o justo ali, não, no sentido não de justificado, mas o homem perfeito ali, ele tinha essa ordem das coisas. Quando o pecado veio e fez isso com a folha, né, que o Lucas gostou, aí a ordem mudou completamente. A emoção ficou em primeiro lugar, a vontade ficou em segundo e a razão ficou por último. A mulher viu que a árvore era boa para comer. Prazer. É emoção. Está em primeiro lugar aqui. O que atraiu ela? É boa para comer. Né? E depois, agradável aos olhos, vontade. Ela teve vontade de comer aquilo que era proibido. E ela, então, sentiu prazer, depois ela sentiu vontade, e depois ela viu que era bom para dar entendimento, razão, por último, uma razão já afetada. Então, observe, então, que o raciocínio dela foi movido pelo prazer e pela vontade. Vontade e prazer pecaminosos, que governam um raciocínio pecaminoso. É por isso que eu falei lá que o pecado é irracional, do ponto de vista. Por quê? Porque ele é destrutivo. Ele visa só o prazer imediato. Mas se a gente olhar na própria narrativa, olha o verso 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam cozidos. Então, agora os olhos deles abriram, e eles viram que não era nada daquilo. Se a gente observar, a dinâmica do pecado é sempre assim. E é o que aconteceu com Davi. Ele vacilou, era um homem crente, ele se acomodou, a situação favorecia o pecado, né? E ele caiu. Agora, ele passou toda a gestação de Batseba em pecado. Porque aí Natan vai exortá-lo. No final ali, fala que o filho dele vai morrer. E quando, ou seja, ele estava cauterizado
na sua consciência. E quando Natan o exorta, aí ele volta à verdadeira racionalidade. Aí ele fala com a Bíblia: pequei contra o Senhor. Fiz o que é mal. Deus é justo, como está no Salmo 32, no seu falar, no seu julgar. Aí, sim. Só fazendo um acréscimo aí de tudo isso que o senhor está falando, o Henry Morris, que escreveu o comentário de Gênesis, ele fala que o pecado tem uma espécie de caminho, né? Não fala com essas palavras, eu tô trazendo a ideia. Ele fala que o pecado tem meio que um caminho. E que o mesmo caminho que foi visto em Eva, em Gênesis 3, é o mesmo caminho que o homem repete em Gênesis 6, que fala que, em Gênesis 6, fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens formosas e tomaram para si as que entre todas mais lhe agradavam. Essa questão de ver, primeiro viu, aí depois de ver, e na realidade não foi um ver só, vi e sair, foi um ver e ficar tipo analisando, né? Depois de analisar, viu que era agradável, de fato, agradável para a carne, vamos falar assim, e depois de ser agradável, foi lá e tomou. Esse negócio de ver, agradar e tomar é o caminho que o pecado faz no homem. E é mais ou menos o que o senhor está falando que aconteceu com Davi. Ele viu, agradou, foi lá e tomou. O senhor estava falando sobre como Davi se sentiu irracional. Lá no Salmo 32, ele vem colocar isso, né? Que no versículo 8, versículo 9, ele vem mostrar que instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Então, ali, eu já vi uma exposição sobre esse versículo, sobre esse texto, está dizendo que é como se Deus estivesse falando com Davi. Você agiu com uma pessoa sem entendimento. Agora, eu vou te instruir, né? Muito bom, exatamente. Quando vocês olham o Salmo 73, né, o Asaf fala que quando ele invejou os ímpios lá, ele agiu como um bruto irracional. O Fernando, você falou esse negócio do venda aí, eu achei muito interessante e não vai dar para a gente consultar aqui, mas se a gente olhar não só lá no capítulo 6 que você falou, aparece o vendo nessa dinâmica do pecado, como também lá no capítulo 9. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai. Não sei se é a mesma palavra no hebraico, mas vale a pena de consultar depois. Aí. Sim, é que no capítulo 6 tem as mesmas palavras da queda. E tomou. As mesmas palavras. Nesse sentido, então, concorda com a ideia que eu expressei lá de Romanos, embora eu não tivesse usado as palavras corretas. Antes da queda, a razão presidia o homem, a vontade e as emoções eram submissas. Após a queda, a emoção, os desejos, manchados pelo pecado, presidem o homem, sendo que a vontade e a razão sendo submissa. E isso foi ilustrado por Davi, pelo Salmo 32 e pela instrução lá de Asaf. Ou seja, a razão ela foi anulada, mas não no sentido de deixar de existir. Ela foi anulada no sentido de tirar do trono. A maturidade em Cristo nos leva a um uso melhor da razão, uma razão bíblica. Não, você está correto aí. Só acrescentaria, para não ficar dúvida, que a razão foi deturpada. Acho que é a melhor expressão. Deturpada, não anulada, ela foi deturpada. Então, ela não só está debaixo, escravizada pela emoção e pela vontade, mas ela também pensa errado. Então, ela é deturpada, o raciocínio é errado, ainda que ela estivesse em primeiro lugar. Quer dizer, ela é um pensamento errado, deturpado sobre a realidade. E a santificação é o quê? É a harmonia entre a vontade, razão, vontade e emoção, e essa restauração
progressiva da razão, da vontade, da emoção. Então, a primeira, por exemplo, quando a Bíblia fala da gente obedecer a Deus, ela não fala, a obediência a Deus, ela não está dependente do prazer, da emoção, e nem da vontade. Você tem que obedecer porque tem que obedecer. Então, é racional, eu tenho que obedecer. Ainda que minha vontade não seja essa. Eu tenho que fazer. É igual o cara assim, não, tem que trabalhar. Você acorda cedo para trabalhar. Vamos pegar no seminário vocês que tem o horário regimental. Não tem, o horário regimental não tem negócio, eu estou sem prazer hoje levantar. Não, meu amigo, você tem que levantar. É sua obrigação, é racional. Friamente. Racional. Por que eu tenho que obedecer? Por causa de Deus. Por causa do meu compromisso com o Senhor. Eu estou aqui, olha só o raciocínio. Eu estou aqui para servir a Deus e me preparar para o ministério. Eu estou aqui sendo sustentado pela igreja. Eu estou aqui só para isso. Então, eu tenho que levantar e cumprir isso porque eu sou homem crente e fiel ao Senhor. Isso é racional. Isso não é... Aí a vontade é ficar debaixo da coberta, lógico, todo mundo tem vontade de ficar debaixo da coberta. Eu tenho que fazer o que é certo racionalmente. Mas por quê? Quais são os pilares da minha razão? A Escritura, Cristo, a glória de Deus. Isso eu estou falando, né? Só exemplificando.